estabeleceu Josafá alguns levitas e sacerdotes e o chefe dos países e dos reis de Israel sobre o juízo do Senhor, sobre a causa de cada tomada na Judéia, e deu ordem, aleluia, dizendo: assim, ainda que temas o Senhor com fidelidade e com o coração reto, e em todas as diferenças que vêm vossos irmãos, e habitarei na sua cidade entre vossos irmãos, e habitarei na cidade entre as sagradas, e sangue entrará na lei do mandamento e da estrutura e juízo, e amostrarei que não façais conjupado, para que o Senhor não venha grande ira sobre vós. Glória a Deus. Sobre vós, os vossos irmãos, e fazeis sim, e não vos farei culpado. Eis que Amós sumiu a sacerdote e peserte sobre vós, e todos os negócios do Senhor. Aleluias. Dois negócios do Senhor. Betina, filho de Ismael, príncipe da casa de Judá, e todos negaram os reis, e também afiançarei vosso pai, que fazei o Senhor, e será bom. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus, né? Aqui fala de Josafá, louvado seja o nome do Senhor, né? Um homem que ele sabia que ele tinha um Deus, né? Para julgar aquela causa daquele povo de Israel. Louvado seja o nome do Senhor. Glória né? a Deus. Porque ali muitos não ouviram o mandamento do Senhor, não guardou aquilo que o Senhor, a direção que Deus deu a eles, né? Pois entrou, né, na orgia, na mentira, na falsidade, na calúnia, fazendo tudo aquilo que se afastava cada vez mais a presença do Senhor, né? Glória e a aí Deus. eles foram se corrompendo, cada dia mais se corrompendo. É o que está acontecendo no mundo de hoje. Muitos têm guardado, não têm guardado a palavra do Senhor, só têm feito aquilo à vontade da carne, à vontade do eu, o seu orgulho, o seu domínio próprio. Muitos não querem saber de compromisso com Deus, mas tem compromisso com o homem aí fora, tem compromisso com a festa, tem compromisso, né, com o WhatsApp, tem compromisso com a rede social, e aí pergunta para os amigos. E quantos de vocês têm perguntado a Deus: Senhor, o Senhor está nessa direção? Louvado seja Deus. E aquele povo, ele não queria mais saber daquilo que o Senhor prometeu sobre a tua herança, né? Porque Deus disse: se você guardar na tábua do teu coração, você dará aquela herança eterna para os seus filhos, pela sua descendência. Mas eles deram costas para Deus, e aí foi fazendo a vontade da carne. E quantos muitos vão fazendo a vontade da carne, se arrebentando, mas continua tentando, continua voltando para o mesmo erro, e não se arrepende. Louvado seja Deus. Mas quando chega de novo dentro da casa do Senhor, se ele não está com a cara feia, eu não vou mais para aquele lugar. Louvado seja Deus. Aleluia. Esse sacerdote, o pastor, a missionária chama a atenção. Louvado seja Deus, eu não vou mais lá. Louvado seja Deus. E aí dá as costas para Deus, mas prefere estar lá no mundo quebrando a cara. Louvado seja Deus. Se arrebentando cada dia mais. E às vezes fala até que Deus não existe. Ah, porque eu estou passando
porque está afastado da presença do Senhor. E Deus, Ele permite, louvado seja o nome do Senhor. Aquele povo, ele se corrompeu, ele dormiu com mulheres estranhas, ele se prostituiu. Louvado seja o nome do Senhor. Eles fizeram coisas que desagradavam ao Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Mas ali chegou o grande homem, o grande profeta de Deus. Aleluia. Aleluia. Que ele passou aquilo que o Senhor mandou no coração dele. E ele lutou pelaquela cidade e disse: se você se arrepender, orar comigo, se ajoelhar em prol dessa cidade, grande vai ser a vitória. Aleluia. Nessa causa. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero dizer nesta tarde, eu não sei qual é a sua causa, eu não sei qual é a sua necessidade, mas eu quero te dizer uma coisa: tem um Deus que tudo pode fazer. Ele não vai deixar você passar vergonha, Ele não vai passar essa necessidade. Vai ter luta, mas vai ter vitória. Louvado seja o nome do Senhor. Aquele homem, ele chegou naquele local e muitos disseram: vem gente de todos os lados contra nós. Mas o Senhor disse: nessa luta você não terá que pelejar. Aleluia. E Deus está dizendo aqui nessa tarde, nessa causa, você não terá que pelejar. Porque tem o dono, o trono que tudo pode. E ele diz: eu estou no negócio, você me chamou. Aleluia. É causa ganha. Ai daquele que se levantar com a menina dos olhos do Senhor. Porque você está clamando ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Aleluia. Louvado seja Deus. Aleluia. Eu quero dizer que você tem um intercessor, que é o Senhor, que é o maior intercessor da sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Mas isso é preciso que você entre naquilo que Deus quer. Bota a cara no pó. Louvado seja o nome do Senhor. Jejum. Aleluia. Porque Josafá, ele chorou muitíssimo pelaquele povo, pelaquela cidade. Ele botou o joelho dele no chão. Ele chorou, ele jejuou. E o milagre aconteceu. Aleluia. Mas muitos querem a bênção de qualquer jeito. Quer a bênção, mas não quer pagar o preço. Aleluia, louvado seja Deus Todo-Poderoso. É preciso que você renuncie em certo tipo de coisa. É preciso que você renuncie à própria carne. Aleluia, é preciso que você diga não ao orgulho. Aleluia, ao eu. Aleluia, dizer: Senhor, eu não sou nada, mas o Senhor é tudo na minha vida. Aleluia, louvado seja Deus. Deus diz: eu vou fazer o sobrenatural. Eu não sou um Deus de confusão, mas eu sou um Deus que muda história. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Deus está dizendo: apenas entrega na minha mão e ora. Jejua e ora. Pois muito não tem jejuado, muito nem quebrado na presença do Senhor. Muitos têm rejeitado e está dando credibilidade ao diabo entrar na vida e pegar aqueles que mais doem. É um dos seus. Aleluia. Para saber que Ele é Ele. Louvado seja Deus. Porque muitos acham assim: eu não vou, não está acontecendo nada comigo. E papai está lá de cima dizendo: venha, venha. E aí está rejeitando e diz assim: eu vou pegar aquele que mais dói para te trazer, para saber que eu sou eu. Aleluia. Você tem um dono. E se Deus te escolheu, tem que ser você. Aleluia. Aleluia. Jonas, ele era desobediente. O Senhor mandou ele pelaquela cidade e ele correu. Não adianta, você não vai se esconder de Deus se você é escolhido de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Que Ele vai te buscar onde você estiver. Não adianta, com Deus não brinca. Deus disse: eu vou te buscar. Aleluia. Glória a Deus. Para o nome dele ser glorificado. Agradeça a Deus. Ore. Que Deus disse: nessa peleja não terei que pelejar. Aleluia. Assim agradeço, minha amiga, a oportunidade.